Um milionário levou uma mulher em situação de rua ao casamento da ex-noiva e o que ela fez chocou a todos. Antes de começarmos a história, comente abaixo e diga de onde você está assistindo. Aproveitem a história. William Lancaster, um milionário arrogante, segurava um convite de casamento nas mãos. Era da sua ex-noiva, a mulher que o havia deixado por outra pessoa sem hesitar. E agora ela tinha enviado um convite, como se quisesse esfregar a felicidade na cara dele. Isso é uma piada? Ele resmungou, jogando o envelope sobre a mesa. Seu amigo Damian Carter pegou o convite e assobiou. Que golpe bexou. Você vai? William soltou uma risada seca. E aparecer sozinho como um fracassado? De jeito nenhum. Então leve alguém. Mostre que você seguiu em frente. Era uma boa ideia, mas levar qualquer um não seria suficiente. Ele precisava causar impacto, fazer Olivia se perguntar o que ele estava tramando. Mais tarde, naquele dia, ao sair do escritório, ele ainda pensava nisso quando notou uma jovem sentada na calçada em frente a um restaurante. Ela estava suja, as roupas gastas, mas tinha um rosto bonito. Seu cabelo desgrenhado caía sobre os ombros e seus olhos não eram suplicantes, eram desafiadores. Por impulso, ele se aproximou dela. Ele se aproximou, mãos nos bolsos, olhando para ela. Ei, você precisa de dinheiro? A mulher olhou para cima, mas sem gratidão. O olhar dela era afiado, como se estivesse decidindo se ele valia pelo menos um segundo de sua atenção. Então um sorriso de escárnio surgiu em seus lábios. O que é isso? Um experimento social? Você pergunta? E dependendo da minha resposta, você me joga uma moeda ou vai embora. William levantou as sobrancelhas. Ninguém falava com ele daquela forma. Venha comigo a um evento e eu pago o suficiente para mudar sua vida. Ela soltou uma risada baixa, balançando a cabeça lentamente. O suficiente para mudar minha vida? Uau! Você sempre usa frases dramáticas ou só quando quer parecer algum tipo de salvador. Havia puro sarcasmo na voz dela, e isso desconcertou mais do que deveria. Ele manteve a compostura. Você só precisa se arrumar. Sorrir e vir comigo. Ela inclinou a cabeça, um brilho de diversão nos olhos. Ah, entendi. Você quer que eu seja sua boneca decorativa por uma noite. William apertou os olhos. Aquela mulher estava desafiando de propósito. Se você não quer a oferta, posso encontrar outra pessoa. Ela riu dessa vez, alto. Isso é uma piada? Porque, sinceramente, não vejo uma fila de candidatos esperando aqui. Ele apertou os lábios. Como diabos ela estava virando a situação contra ele? Ela se levantou, sacudiu o vestido e deu um passo mais perto. Perto demais. Eu aceito, disse ela, como se estivesse fazendo um favor a ele. Mas só porque estou curiosa. William sentiu algo perigoso no ar. Curiosa? Curiosa sobre o quê? Ele perguntou. Desconfiado. Ela sorriu, os olhos brilhando com uma expressão indecifrável. Para ver até onde um homem como você está disposto a ir, William ficou imóvel por um momento. Quem diabos era aquela mulher? Isabela acomodou-se no assento do carro de luxo, mantendo o olhar fixo na cidade que passava lá fora. Ela não parecia assustada, nervosa ou impressionada. Apenas observadora. William, sentado ao lado dela, percebeu que estava esperando algum tipo de reação dela. Nenhuma pergunta, nenhuma hesitação. Apenas aceitação. Você nem quer saber para onde estamos indo? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Ela virou-se para ele, um sorriso de escárnio nos lábios. Em algum lugar caro, eu imagino. William levantou uma sobrancelha. E você não é curiosa? Deveria ser? Ela inclinou a cabeça. Você me encontrou na rua e me ofereceu dinheiro para ser sua acompanhante. Isso já é estranho o suficiente. Mas duvido que esteja planejando me vender para tráfico de pessoas ou algo assim. William riu. Não, nada tão dramático. Apenas um evento social. Um casamento. Certo? Ele olhou para ela. Como você sabe? Você tem aquele olhar. Um homem tentando se vingar de alguém. William apertou a mandíbula. Isabela estava lendo como um livro aberto, e ele não gostava disso. E se eu for? Ela deu de ombros. Não me importa, desde que eu seja paga. William sorriu. Ele gostava da atitude dela, mas ainda queria entender quem era aquela mulher. Alguém que aceitava tudo tão facilmente. Minutos depois, o carro parou em frente a um prédio elegante, um renomado salão de beleza. Isabela desceu sem questionar e seguiu William para dentro.
O lugar cheirava a produtos caros, e uma equipe de estilistas apressou-se em atendê-los no momento em que ele entrou. Quero uma transformação completa, William ordenou. Cabelo, maquiagem, roupa, tudo. A equipe assentiu, e em segundos Isabela estava sentada em uma cadeira de stylist. Se você quer mudar de ideia, agora é a hora, disse ela enquanto uma cabeleireira começava a desembaraçar seu cabelo. Mudar de ideia sobre você? Eu esperava alguém mais impressionável. William cruzou os braços. Você não se impressiona com nada? Não com isso. Isabela fechou os olhos enquanto a cabeleireira começava a lavar seu cabelo. Eu já estive neste mundo antes. William franziu a testa, mas antes que pudesse perguntar algo, a stylist o puxou para a área de espera. Senhor Lancaster, você nos deixa trabalhar? Ele lançou um último olhar para Isabela e saiu, intrigado. As horas arrastaram-se. Quando a stylist finalmente chamou seu nome, William levantou-se e voltou ao salão. Quando a viu, ele prendeu a respiração. A mulher diante dele não parecia a mesma pessoa que ele conhecera sentada na calçada. Seu cabelo, antes desgrenhado, agora caía em ondas lisas e brilhantes. Seu rosto, antes sujo e marcado pela exaustão, agora estava impecável, os olhos realçados por uma maquiagem sofisticada. O vestido justo valorizava a silhueta, e os saltos altos a faziam parecer ainda mais confiante. Mas o que mais o surpreendeu foi sua expressão. Ela não parecia chocada ou impressionada com a transformação. Ela simplesmente olhava para si mesma no espelho, observando, como se já tivesse se visto assim antes. O que é? Ela virou-se para ele, pegando seu olhar curioso. Você não parece surpresa. Isabela sorriu, um brilho misterioso nos olhos. Por que não estou? William cruzou os braços. Quem é você, Isabela? Ela pegou a bolsa que a stylist lhe entregou e caminhou em sua direção. Alguém que sabe como aproveitar boas oportunidades quando elas aparecem. O carro deslizou suavemente pela estrada iluminada em direção ao evento que William vinha evitando, mas agora estava ansioso para assistir. Ao lado dele, Isabela observava a paisagem com uma calma quase irritante. Ele esperava que ela mostrasse alguma ansiedade ou nervosismo em algum momento, mas desde que saíram do salão, sua compostura permaneceu impecável, como se já estivesse familiarizada com aquele mundo. Você está muito quieta, William comentou, desviando o olhar da estrada para olhá-la. Estou apenas aproveitando o silêncio, Isabela respondeu com um leve sorriso. Ele franziu a testa. A maioria das pessoas na sua situação ficaria deslumbrada com tudo isso. Ela riu baixinho. Talvez eu não seja como a maioria das pessoas. William percebeu que pressioná-la mais não levaria a lugar nenhum. Havia algo nela que o intrigava, mas ele não obteria respostas tão facilmente. O carro finalmente parou em frente ao luxuoso salão de banquetes, onde centenas de convidados da elite já se reuniam do lado de fora. Casais desciam de limusines e carros esportivos, exibindo joias e vestidos de grife. Fotógrafos e jornalistas cobriam o evento, garantindo que cada detalhe do casamento fosse documentado para as páginas de sociedade. William desceu primeiro, ajustando o terno naturalmente. Então ele estendeu a mão para Isabela, que aceitou sem hesitação. Quando ela desceu do carro, o impacto imediato foi inegável. Todos os olhos se voltaram para ela. As mulheres cochichavam entre si, tentando descobrir quem era a misteriosa mulher que acompanhava William Lancaster. Os homens observavam-na com interesse. Isabela, no entanto, não se abalou. Com uma postura impecável, ela ergueu o queixo e sorriu discretamente, como se já estivesse acostumada a ser o centro das atenções. William guiou-a pelo tapete vermelho em direção à entrada do salão. Enquanto caminhavam, Isabela mantinha uma expressão serena, sem mostrar surpresa com o luxo ao redor. Siga minha liderança, William sussurrou. Seja educada, sorria e não chame atenção desnecessária. Ela levantou uma sobrancelha. Você me trouxe aqui para deixar sua ex com ciúmes ou para ser invisível? William apertou os lábios, não respondendo. Foi o que pensei, disse Isabela com divertimento. Eles passaram pelas portas duplas e entraram no salão principal, onde lustres de cristal brilhavam sob a luz dourada. O salão estava repleto de figuras da alta sociedade vestidas com suas melhores roupas. Não demorou muito para que Olivia e seu noivo entrassem no campo de visão de William. Olivia estava deslumbrante em um elegante vestido branco, seu sorriso perfeitamente elaborado para encantar a todos. Charles Montrose, seu futuro marido, era exatamente o tipo que sua família aprovaria. Rico, tradicional e previsível.
Os olhos de Olivia encontraram os de William por um breve segundo. Ela pareceu surpresa ao vê-lo lá, mas então seu olhar pousou em Isabela e ela ficou paralisada. A expressão de Olivia mudou sutilmente, como se estivesse tentando descobrir quem era aquela mulher deslumbrante ao lado de seu ex-noivo. Com um sorriso calculado, William levou Isabela diretamente em direção a eles. Olivia. Ele a cumprimentou com um tom polido, mas frio. Ela piscou algumas vezes antes de forçar um sorriso. William, que surpresa! Eu não esperava que você viesse. Claro que vim. Ele olhou para Isabela. E trouxe companhia. Olivia examine Isabella de cima a Bexo. Ainda não fomos apresentados. Você é. Antes que William pudesse responder, Isabela estendeu a mão naturalmente. Isabela, um prazer conhecê-la. Sua voz era firme, elegante. Sua postura era impecável, e seu sorriso não mostrava sinal de submissão. Olivia hesitou antes de apertar sua mão, claramente desconfortável. Você me parece familiar, Olivia observou. Isabela sorriu, inclinando a cabeça ligeiramente. Pareço. Olivia forçou outro sorriso, mas William notou a tensão em seus olhos. Ela estava desconcertada, exatamente como ele queria. Charles limpou a garganta, tentando quebrar a atmosfera desconfortável. Vamos brindar? Ele ergueu sua taça de champanhe. William assentiu, mas antes que pudesse se virar, Isabela deu um sorriso polido e disse algo que pegou a todos de surpresa. Espero que vocês sejam muito felizes. Casamento é um compromisso sério. Eu também já fui noiva uma vez. William ficou paralisado. Olivia e Charles trocaram olhares. Realme? Olivia perguntou, forçando um tom casual. Isabela assentiu, dando um gole no champanhe. Mas não deu certo. Meu noivo decidiu que eu não era a escolha certa para sua família. William sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ela estava enviando uma mensagem clara, e Olivia captou. Os olhos de sua ex-noiva estreitaram-se ligeiramente. Que coincidência interessante. Isabella sorriu. Eu também acho. Um silêncio desconfortável encheu o ar. William podia ver que Olivia estava lutando para manter a compostura. Finalmente, Isabela tocou levemente o braço de William. Quer dançar? Ele piscou, surpreso. Dançar? Sim. Ou você prefere ficar aqui e assistir sua ex-noiva tentando descobrir de onde me conhece? William soltou uma risada baixa. Ele gostava do jogo que Isabela estava jogando. Vamos dançar. Eles se afastaram, deixando Olivia para trás, visivelmente perturbada enquanto deslizavam pela pista de dança ao som da melodia da orquestra. William olhou diretamente nos olhos de Isabela. Você fez isso de propósito. Ela sorriu. Não lhe disse que já estive neste mundo antes. William sentiu uma mistura de irritação e admiração. Isabela não era apenas uma mulher em situação de rua que ele encontrara. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. A música fluía. Suavemente pelo salão de baile, enquanto William e Isabela se moviam pela pista de dança. Seu olhar permaneceu fixo no dela, tentando decifrá-la. Isabela mantinha uma compostura impecável. Seus lábios curvaram-se em um sorriso misterioso, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Você continua me surpreendendo, William murmurou, guiando-a com precisão. É uma coisa boa ou ruim? Isabela arqueou uma sobrancelha. Ainda não decidi. Ela riu baixinho, os olhos brilhando de divertimento. Acho que já percebeu que não sou exatamente o que pareço. Eu percebi que você sabe muito mais sobre este mundo do que deveria. Isabela inclinou a cabeça ligeiramente. Vamos dizer apenas que já estive cercada por pessoas como essa antes. Antes que William pudesse perguntar mais, um grupo de empresários se aproximou, segurando taças de champanhe e oferecendo sorrisos amigáveis. Eram investidores e magnatas que William conhecia bem. Lancaster, disse um deles, apertando a mão de William. Você finalmente decidiu aparecer em um evento social. William retribuiu um aperto de mão firme. Pensei que seria interessante celebrar o casal. A atenção do empresário rapidamente mudou para Isabela, estudando-a com interesse. E quem é sua linda acompanhante? Antes que William pudesse responder, Isabela deu um passo à frente e estendeu a mão naturalmente. Isabela, um prazer conhecê-los. Ela falava com uma confiança tão natural que nenhum dos empresários questionou sua presença. Isabela, repetiu um deles, estudando-a. Seu rosto me parece familiar. Isabela sorriu, mantendo o mistério. Talvez nos tenhamos encontrado em algum evento antes.
O empresário assentiu pensativamente, mas não insistiu. William observava-a de perto. Isabela estava se encaixando com uma facilidade assustadora. E o que você faz, Isabela? Perguntou outro empresário, intrigado. Ela pegou uma taça de champanhe de um garçom que passava, girando líquido antes de responder. Eu gosto de observar o mercado financeiro. O aumento nos investimentos em tecnologia tem sido bastante interessante ultimamente, especialmente as novas startups focadas em inteligência artificial. Houve um breve silêncio. William quase riu das expressões surpresas dos rostos dos empresários. Nenhum deles esperava uma resposta tão articulada. É um tema bastante específico, comentou um dos homens. Isabela sorriu, dando um gole na bebida. Apenas sigo as tendências. Afinal, tudo se resume a quem obtém as informações privilegiadas primeiro, não é? Os homens riram, agora mais à vontade. Isabela havia capturado o interesse deles. William, no entanto, sentia uma frustração crescente. Isabela não estava apenas se encaixando. Ela estava assumindo o controle antes que ele pudesse intervir. Um homem alto com aparência distinta se aproximou. Damian Blackwood, um dos investidores mais influentes do país. Conhecido por seus instintos comerciais afiados e sua capacidade de avaliar as pessoas rapidamente. Isabella, certo? Damian olhou para ela com interesse. Você parece muito confortável aqui. Ela virou-se para ele com um sorriso polido. Talvez porque eu esteja. Damian riu. Gosto disso. E qual é seu relacionamento com Lancaster? Ela lançou um olhar brincalhão para William antes de responder. Apenas uma parceria interessante. William sentiu o sangue ferver. Isabela estava jogando seu próprio jogo, e ele não gostava de perder o controle. De fato, William interveio, tirando o copo da mão dela e entregando-o a um garçom. Agora, com licença, preciso roubar minha acompanhante por um momento. Ele agarrou seu pulso e a levou para uma área mais isolada do salão de baile. O que exatamente você está fazendo? Ele perguntou entre dentes cerrados. Isabella sorriu. Apenas me divertindo. Você está se destacando demais. Não era esse o plano? Deixar sua ex-noiva com ciúmes? William apertou os olhos. Você joga muito bem, Isabela. Ela inclinou a cabeça. E você não gosta quando não pode controlar o jogo, não é? William soltou uma risada curta. Você não é apenas uma simples mendiga. Isabela cruzou os braços. E você demorou para perceber. Antes que ele pudesse responder, Olivia apareceu ao lado deles. Espero que estejam aproveitando a festa, disse ela polidamente, embora seus olhos avaliassem Isabela com cautela. Muito, respondeu Isabela antes que William pudesse falar. Olivia forçou um sorriso calculado. Sabe, Isabela, sinto que já nos encontramos antes. Talvez, respondeu Isabela com um encolher de ombros. O mundo da alta sociedade pode ser pequeno depois de tudo. William notou a forma como Olivia apertou os lábios. E de onde você conhece William? Olivia insistiu. Isabella sorriu. Acho mais divertido que isso permaneça um mistério. Olivia soltou uma risada baixa, embora houvesse algo afiado em seu olhar. Claro, mistério sempre adiciona um toque interessante às histórias. Ela virou-se para William. Podemos conversar por um momento? William assentiu, mas antes de se afastar, lançou um último olhar para Isabela. Ela simplesmente sorriu, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. William seguiu Olivia para uma varanda particular. A noite estava fria e as luzes da cidade brilhavam ao longe, mas o olhar da mulher diante dele queimava como fogo. Quem é ela, William? Olivia perguntou diretamente, cruzando os braços sobre o vestido impecável. Ele manteve a expressão neutra. Isabela, minha acompanhante. Ela soltou uma risada seca. Não me trate como uma tola. Eu conheço o tipo de mulher que você traz a eventos como este, e ela não se encaixa no molde. William sentiu uma onda de irritação. O que exatamente você quer saber, Olivia? Ela encarou-o intensamente. De onde ela veio? Ele hesitou por um segundo, e isso foi suficiente para Olivia captar. Meu Deus, ela sussurrou, como se tivesse montado o quebra-cabeça. Você encontrou esta mulher na rua, não foi? William não confirmou, mas seu silêncio disse tudo. Isso é inacreditável, disse Olivia com uma risada incrédula. Você trouxe uma mendiga para me provocar? Eu trouxe uma mulher confiante, inteligente que se encaixa perfeitamente aqui, ele rebateu firmemente. Uma mulher que sabe demais para alguém que supostamente vivia na rua,
Olivia retrucou, apertando os olhos. Ela não pertence a este mundo. Ou pertence? William não gostou do tom dela. Não tente jogar jogos comigo, Olivia. Você não tem mais esse direito. Ela levantou uma sobrancelha. Talvez eu não tenha. Mas tenho o direito de saber com quem estou lidando. Olivia endireitou a postura, como se já tivesse tomado uma decisão. Se eu fosse você, William, eu teria cuidado. Aquela mulher não apareceu na sua vida por acaso. Sem esperar uma resposta, ela virou-se e voltou para o salão de baile, deixando William sozinho com suas dúvidas. Isabela sentiu os olhares enquanto se movia entre os convidados. Era inevitável. Desde sua chegada, todos tentavam descobrir quem ela era, mas ela movia-se com facilidade, como se sempre pertencesse àquele lugar. Então Olivia apareceu diante dela. Você dança bem. Isabella sorriu. Obrigada. Você também. Olivia inclinou a cabeça, estudando-a. E você fala bem. Sabe como se portar em um evento como este. Agradeço o elogio, disse Isabela calmamente. Não foi um elogio. Foi uma observação. Isabela notou a tensão nos olhos de Olivia. Você acha que me conhece? Olivia riu becsinou. Eu não acho que conheço. Isabella manteve a postura firme. Então me diga, Olivia, quem você acha que eu sou? Olivia observou-a por um longo momento antes de sorrir. É isso que ainda estou tentando descobrir. Ela pegou uma taça de champanhe da bandeja de um garçom. Mas não se preocupe, Isabela. Eu sempre descubro. Ela deu um gole e desapareceu na multidão. Isabela ficou imóvel, respirando fundo. Olivia estava começando a desconfiar de algo, e isso era um problema. No carro, William dirigia em silêncio. Isabela observava as ruas iluminadas da cidade, mas podia ver que ele estava perturbado. Você quer me perguntar algo? Ela disse. Quero. Ele não tirou os olhos da estrada. Mas não sei se você vai. Respondez. Ela sorriu. Depende da pergunta. William virou o volante, fazendo uma curva fechada. Quem é você, Isabela? Ela cruzou as pernas, relaxada. A mulher que você escolheu para causar impressão na sua ex-noiva? Não, ele apertou a mandíbula. Você sabe demais. Você age como alguém que já viveu neste mundo antes. Ela ficou quieta. William parou em frente ao seu hotel e virou-se para enfrentá-la. Eu mandei investigá-la. Ela não pareceu surpresa. E o que você encontrou? Ele estudou-a. Nada. Você não existe, Isabela. Não há registros, nenhuma informação recente. É como se você tivesse apagado sua própria vida. Ela deu um pequeno sorriso. Talvez algumas coisas precisem ser apagadas. William sentiu uma mistura de frustração e fascinação. Eu não gosto de mistérios. Então talvez eu não seja a pessoa certa para você. Ela abriu a porta do carro e desceu, entrando no hotel sem olhar para trás. William ficou imóvel por um momento, os dedos apertando o volante. Ela estava escondendo algo, e ele ia descobrir. Isabela trancou a porta e encostou-se nela. Seu coração acelerava. Olivia estava desconfiada. William estava desconfiado. Ela olhou para si mesma no espelho. O vestido luxuoso, a maquiagem impecável. Por um momento, ela parecia outra pessoa. Ou talvez estivesse se tornando quem sempre fora. Ela tirou o celular descartável escondido na bolsa e digitou uma mensagem curta. Ele começou a investigar. A resposta veio segundos depois. Então é hora de você decidir seu próximo movimento. Isabela apagou a mensagem e soltou um suspiro baixo. Ela sabia que não poderia manter aquele segredo por muito tempo. Em breve William descobriria a verdade. William não era um homem paciente. Ele gostava de respostas diretas, controle absoluto sobre tudo ao seu redor. Mas Isabella. Ela era um mistério que desafiava sua lógica, e isso incomodava mais do que ele gostava de admitir. Naquela manhã, enquanto tomava seu café no escritório, sua mente ainda estava presa na noite anterior. Isabela sabia coisas que não deveria saber. Ela agia como se pertencesse à alta sociedade, mas não tinha registros, não existia em nenhum sistema. Era como se tivesse apagado seu próprio histórico. Ele pegou o telefone e discou um número que não usava há um tempo. Preciso que você investigue alguém para mim, disse ele diretamente assim que a chamada foi atendida. Do outro lado, um homem riu. Faz tempo, Lancaster. Quem é o alvo? Isabella. William fez uma pausa por um momento. Sem sobrenome.
Isso torna as coisas mais interessantes. Quero saber tudo. De onde ela veio, quem ela realmente é, e por que ela parece estar escondendo algo. Dê-me 48 horas. William desligou e recostou-se na cadeira. Se Isabela estava jogando um jogo com ele, em breve ele veria suas cartas. Horas depois, ao sair do escritório, ele decidiu encontrá-la. Ele sabia que ela ainda estava hospedada no hotel que ele havia reservado para ela. Quando chegou, foi direto ao andar dela e bateu na porta sem aviso. Vamos brincar um pouco com aqueles que só leem os comentários. Digite chocolate nos comentários. Apenas aqueles que chegaram até aqui entenderão. Agora vamos continuar com a história. Levou alguns segundos, mas Isabela finalmente abriu a porta. Ela estava vestida simplesmente, sem a maquiagem impecável da noite anterior, mas sua postura permanecia inabalável. Você estava esperando alguém? William perguntou, cruzando os braços. Ela não pareceu surpresa com sua visita. Não realmente. Mas você não parece o tipo que anuncia sua chegada, não é? Ele estudou-a por um momento. Podemos conversar? Ela afastou-se, deixando entrar. William entrou no quarto, examinando o espaço arrumado. Não havia sinal de que Isabela tivesse vivido nas ruas. Você sempre foi assim tão direta? Ele perguntou. Ela deu um sorriso de escárnio. Você não gosta de conversa fiada, então por que eu deveria usá-la? William sentou-se no sofá em frente a ela. Quero saber a verdade, Isabela. Ela levantou uma sobrancelha. A verdade sobre o... Quê? Sobre você. Quem você realmente é. Ela inclinou-se ligeiramente para a frente. Por que isso incomoda você tanto? Ele apertou os punhos. Porque você surgiu do nada, aceitou minha oferta sem hesitação e age como se já pertencesse a este mundo. Mas não há registros de você em lugar nenhum. Ela ficou em silêncio por um momento. E se eu não quiser te contar? William soltou uma risada sem humor. Então vou descobrir por conta própria. Ela olhou para ele por um longo momento antes de suspirar. Tudo bem, William. Vou te contar um pouco. Ele ajustou-se no sofá, esperando. Eu cresci em um mundo muito parecido com o seu. Festas de luxo, conexões poderosas. Mas esse mundo pode ser cruel. Especialmente quando você se torna um obstáculo para as pessoas erradas. William apertou os olhos. Obstaculo? Minha família era influente. Meu pai administrava negócios que envolviam muito dinheiro. Mas uma traição fez tudo desmoronar da noite para o dia. Eu perdi tudo. Ele franziu a testa. Quem a traiu? Isabela desviou o olhar. Alguém em quem eu confiava. William sentiu que havia mais na história do que ela estava revelando. Por que você apagou sua vida? Ela deu um sorriso triste. Porque às vezes é mais seguro desaparecer. O silêncio entre eles tornou-se pesado. William sabia que ela não estava contando tudo, mas esta era a primeira peça do quebra-cabeça. E agora? O que você planeja fazer? Isabela cruzou as pernas. Ainda estou decidindo. William Leventousse. Você pode continuar me enganando, Isabela, mas eu vou descobrir a verdade. Ela observou-o sair do quarto sem dizer mais nada. No dia seguinte, William recebeu uma ligação de seu investigador. Encontrei algo. Diga-me. Você estava certo. Isabela não é quem ela finge ser. William apertou o telefone com força. Continue. O nome verdadeiro dela é Isabela de Vereux, filha de Richard de Vereux. Au sangue de William Gelou. Ele conhecia aquele nome. O magnata da construção? É ele mesmo. Mas aqui está a parte interessante. Richard de Vereux faliu há alguns anos após um escândalo envolvendo desvio de fundos. E adivinhe quem esteve envolvido nesse escândalo? William sentiu a respiração acelerar. Olivia Harrington. Exatamente. William ficou em silêncio por um momento. Então Isabela não apareceu por acaso. Parece que não. Ele desligou e olhou pela janela do escritório para a cidade lá embaixo. Isabela tinha uma conexão direta com Olivia. Isso mudava tudo. Mais tarde naquela noite, ele estava em seu escritório revisando alguns documentos, mas não conseguia se concentrar em uma única palavra. A imagem de Isabela continuava surgindo em sua mente, as faíscas de raiva e vulnerabilidade em seus olhos, a forma como nunca recuava. Antes que percebesse, pegou as chaves do carro e dirigiu-se ao hotel onde ela estava hospedada. Ele precisava vê-la. Precisava ouvir a verdade de sua própria boca. A porta abriu após alguns segundos, revelando Isabela com uma expressão cansada.
Seu cabelo estava ligeiramente desarrumado. William. Sua voz carregava surpresa. Precisamos conversar. Ela suspirou e abriu a porta mais larga, deixando entrar. Eu não sabia que você fazia visitas noturnas. Eu também não. Ele cruzou os braços, olhando para ela. Você pode parar de me testar por um minuto e me dizer a verdade? Sobre o quê? Ele franziu a testa. Sobre por que você aceitou minha proposta sem hesitação. Ela desviou o olhar por um momento antes de finalmente falar. Porque Olivia Harrington destruiu minha família. Aquelas palavras fizeram o estômago de William revirar. Ele já sabia, mas queria confirmação. Olivia foi responsável pela queda do meu pai. Pela destruição da minha vida. Ele observou-a de perto. Conte-me tudo. Isabela caminhou até a janela, abraçando-se a si mesma. Meu pai, Richard Devereux, era dono de uma das maiores empresas de construção do país. Ele era um homem honrado, respeitado, até que confiou nos Harringtons. Olivia entrou nos negócios como parceira estratégica, alguém em quem ele acreditava poder confiar. Mas, na realidade, ela o estava manipulando o tempo todo. Manipulando como? Criando negócios fraudulentos, desviando dinheiro, colocando o nome dele em transações ilegais sem o conhecimento dele. Quando tudo explodiu, meu pai foi acusado de corrupção. Ele perdeu tudo. Nossa casa, nossa dignidade. Sua voz tremeu. Ele faleceu antes que pudesse se defender. William sentiu uma pontada no peito ao ouvir aquilo. Meu Deus, continuou Isabela, os olhos fixos na cidade lá fora. Depois disso, tudo desmoronou. Minha mãe adoeceu pouco depois e não resistiu. Eu tentei lutar para provar a inocência dele, mas Olivia já havia fechado todas as portas para mim em pouco tempo. Eu não tinha mais nada. William levantou-se e aproximou-se dela. Você sobreviveu nas ruas? Sim. E foi assim que aprendi a nunca mais confiar em ninguém. Ele estendeu a mão e levantou o queixo dela, forçando-a a olhá-lo. Você não precisa fazer isso sozinha. Ela afastou o rosto. Eu não preciso de um salvador, William. Ele respirou fundo, lutando contra o impulso de insistir. Eu sei. Mas isso não significa que você precise carregar tudo sozinha. Isabela soltou uma risada baixa, mas não havia humor nela. Você acha que pode me proteger? Eu acho que quero te proteger. Ela piscou, surpresa. E por quê? Ele soltou um suspiro. Porque eu não sei mais o que sinto quando estou perto de você. Houve um longo silêncio. Isabela finalmente virou-se completamente para enfrentá-lo. O que isso significa? Ele passou a mão pelo cabelo. Significa que você me deixa inquieto. Nunca senti isso antes. Não consigo explicar. Ela observou-o por um longo momento. E isso te incomoda? Muito. Então talvez seja melhor mantermos distância. Ele sacudiu a cabeça. Eu não consigo fazer isso. Ela desviou o olhar, claramente perturbada pela direção da conversa. Isso não muda nada. Eu sei. Ela apertou os punhos. A Olivia? A simples menção do nome de sua ex-noiva foi suficiente para trazê-lo de volta à realidade. Se tudo que você disse é verdade, eu não sei quem ela realmente é. Isabela assentiu lentamente. Mas eu sei. E não vou parar até acertar as contas. William permaneceu em silêncio. Ele sabia que não conseguiria convencê-la a recuar. Então estarei ao seu lado. Ela deu um pequeno sorriso amargo. Mesmo sabendo que isso pode terminar muito mal, ele deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. Mesmo assim. Mais tarde naquela noite, William foi acordado pelo som do telefone tocando. William, temos um problema, disse o investigador do outro lado. O que é? Olivia já sabe que Isabela está por perto e não está feliz com isso. O coração de William acelerou. O que ela vai fazer? Ainda não sabemos. Mas alguém está cavando informações sobre Isabela. Ele apertou a mandíbula. Mantenha-me atualizado sobre qualquer novidade. Quando desligou, um peso instalou-se em seu peito. Olivia não deixaria Isabela em paz. Ele precisava agir antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, William encontrou Isabela na varanda do hotel. Ela estava sentada no chão, braços envolvendo os joelhos, olhando para o horizonte. Ele aproximou-se lentamente e agachou-se ao lado dela. Você sabe que ela descobriu, não é? Eu sei. Ele suspirou. Ela não vai parar. Eu também não. William observou-a por um momento. A forma como seu cabelo estava ligeiramente desarrumado,
o quão cansados seus olhos pareciam. Algo dentro dele apertou. Isabella. Ela piscou algumas vezes, como se tentasse reter lágrimas, mas uma escorreu pelo canto do olho. Foi instintivo. William puxou-a para um abraço, segurando-a forte contra seu peito. Vai ficar tudo bem, ele murmurou. Ela não resistiu. Ela simplesmente fechou os olhos e repousou o rosto contra ele. Nenhum deles disse nada. Não havia necessidade. Naquele momento, sem ter que admitir em voz alta, eles sabiam que estavam juntos nisso, e que Olivia não tinha ideia do que estava por vir. William sentiu que algo estava prestes a acontecer. Desde sua conversa com Isabella na noite anterior, sua mente não encontrou descanso. Saber que Olivia estava envolvida na ruína da família de Isabella mudava tudo. Ele queria vingança, não apenas por Isabella, mas por si mesmo. Afinal, ele quase se casou com uma mulher capaz de destruir vidas sem hesitação. Agora ele precisava descobrir até onde Olivia iria para proteger seus segredos. Naquela manhã, enquanto revisava alguns relatórios em seu escritório, recebeu uma ligação de seu investigador particular. William, temos um problema. Continue. Olivia está tramando algo. Meus contatos dizem que ela está reunindo informações sobre Isabella. Parece que ela está planejando expor algo contra ela. William rangeu os dentes. O que exatamente ela descobriu? Ainda não sei. Mas sei que ela já entrou em contato com advogados e jornalistas. Se ela está indo tão longe, significa que ela tem algo grande. Ele jogou a caneta sobre a mesa e levantou-se, passando a mão pelo cabelo. Descubra o que é antes que ela haja. Estou nisso, mas sugiro que você avise Isabella. Ele respirou fundo. Estou a caminho de vê-la agora. Quando chegou ao hotel onde Isabella estava hospedada, William bateu forte na porta. Ela abriu rapidamente, surpresa ao vê-lo tão tenso. O que é? Ele entrou sem esperar por um convite e fechou a porta atrás de si. Olivia está se movendo contra você. Seus olhos estreitaram-se. O que você quer dizer? Ela está reunindo informações e planejando algo grande. Meu investigador acredita que ela pode tentar expô-la publicamente. Isabella não pareceu surpresa. Ela apenas suspirou e cruzou os braços. Eu sabia que isso aconteceria. E você está tão calma com isso? Ela riu sem humor. Depois de tudo que passei, William, você realmente acha que um escândalo vai me assustar? Ele observou-a por um momento, admirando sua força, mas isso não diminuía o perigo. Eu posso te proteger, disse ele. Ela levantou uma sobrancelha. Eu já te disse, não preciso de um salvador. Isso não é sobre te salvar. É sobre parar Olivia. Isabella deu um passo à frente, olhando fundo nos olhos dele. E o que você vai fazer, William? Ele segurou o rosto dela gentilmente, os polegares acariciando sua pele suavemente. O que for preciso. Por um momento, ela ficou ali, olhando para ele. Havia algo em seus olhos, algo que William queria entender, mas que ela rapidamente escondeu. Eu não quero que você se machuque por minha causa. Ele deu um leve sorriso. Tarde demais para isso. Antes que ela pudesse responder, o celular de Isabella vibrou. Ela olhou para a tela, o rosto tensando-se. O que é? William perguntou. Ela mostrou-lhe a tela. Era uma mensagem anônima. Cuidado com quem você confia. O passado sempre volta para assombrá-lo. Ele pegou o celular dela e estudou a mensagem. Foi a Olivia. Isabella pegou o celular de volta e apagou a mensagem. Ela está tentando me intimidar. William sacudiu a cabeça. Isso significa que estamos chegando perto de algo. Ela assentiu lentamente. Então precisamos agir antes que ela. Na manhã seguinte, um escândalo estourou. Todos os principais jornais traziam manchetes sobre o passado de Isabella. Isabella, do luxo às ruas. A herdeira que perdeu tudo. Ex-noiva de William Lancaster, envolvida em escândalos de corrupção. A mídia foi implacável, reportando cada detalhe sobre a queda da família de Vereux, pintando Isabella como uma mulher que tentou enganar os poderosos. Olivia havia dado o primeiro movimento. No escritório, William leu cada artigo, a fúria queimando dentro dele. Quando Isabella entrou, ele levantou-se. Você viu? Ela assentiu e jogou uma revista sobre a mesa. Olivia está tentando me destruir novamente. Ele apertou os punhos. Isso não vai acontecer. Ela deu uma risada baixa. Você sempre tem essa confiança absurda. Ele segurou o queixo dela gentilmente, forçando-a a olhá-lo. Porque eu nunca perco.
Seus olhos brilharam com algo parecido com esperança, mas a determinação rapidamente tomou conta. Então vamos garantir que ela perca desta vez. William Ascensu. É hora de derrubar Olivia Harrington. Eles olharam-se por um longo momento. Eles não sabiam como isso terminaria. O escândalo envolvendo Isabella dominou as manchetes por dias. Olivia jogou sujo, distorcendo seu passado para fazer parecer que ela era uma oportunista tentando reentrar na alta sociedade. Mas Isabella permaneceu imperturbável. Ela esperou anos por este momento. Ela não cairia agora. William sabia disso também. Mas ele também sabia que Olivia não havia terminado. Ela tentaria um golpe final, e eles precisavam estar preparados. Naquela noite, Isabella recebeu um convite inesperado. Jantar particular no Club Harrington. Apenas membros selecionados. Sua presença é solicitada. Ela apertou o convite com força. William, sentado no sofá em seu quarto, leu a nota e escarneceu. Isso é obviamente uma armadilha. Eu sei. Ele levantou-se. Então você não vai? Isabella olhou para ele desafiadoramente. Claro que vou. William apertou os lábios. Isabella, este é o meu momento. William, eu não vou fugir. Ele respirou fundo, passando a mão pelo cabelo. Então vamos garantir que Olivia seja a única a perder esta noite. A mansão Harrington estava iluminada, cheia de convidados selecionados para o evento. Isabella entrou sozinha, vestindo um elegante vestido preto que exalava poder e mistério. William já estava lá, misturando-se à multidão, observando cada detalhe. Então Olivia apareceu. Isabella, disse ela, um sorriso venenoso nos lábios. Fico feliz que você aceitou meu convite. Você não me deu muita escolha, respondeu Isabella, pegando uma taça de champanhe de um garçom. Olivia inclinou a cabeça. Espero que tenha gostado da atenção que tem recebido ultimamente. A mídia adorou sua história. Eu me acostumei a ser o centro das atenções. Algo que você sempre quis, não foi? Os olhos de Olivia brilharam com raiva por um segundo, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Isabella, querida, você perdeu novamente. Não importa o que tente, você nunca mais será alguém. Isabella sorriu. Você está enganada. Olivia apertou os olhos. O que você quer dizer? William apareceu ao lado de Isabella, sua presença imponente fazendo Olivia ficar rígida. Querida Olivia, parece que você não leu os jornais hoje, disse ele, entregando-lhe um envelope. Olivia abriu e empalideceu enquanto lia. Era um dossiê completo provando seu envolvimento no esquema que arruinara a família de Vereux. Documentos, gravações, assinaturas, provas inegáveis. Isso é falso, Olivia sussurrou, as mãos tremendo. Não, não é, disse Isabella triunfante. E amanhã de manhã estará em todas as primeiras páginas. Olivia perdeu completamente a compostura. Você não pode fazer isso comigo. William sorriu friamente. Assim como você fez com Isabella. Olivia olhou ao redor, percebendo que todos os olhos estavam sobre ela. O escândalo já havia começado. Sua reputação estava arruinada. Ela estava acabada. Isso não pode estar acontecendo, ela murmurou em choque. Isabella inclinou-se e sussurrou em seu ouvido. Agora você sabe como é perder tudo. Olivia olhou ao redor, percebendo que todos estavam testemunhando sua humilhação. Seu império de poder estava desmoronando bem diante de seus olhos. Então, antes que pudesse reagir, a porta do salão de baile abriu-se. 2 policiais entraram, seguidos por um promotor. Será. Olivia Harrington, anunciou um dos oficiais. Ela ficou paralisada. Sim, você está presa por fraude financeira, desvio de fundos e manipulação de mercado. Todo o salão de baile ficou em silêncio. Olivia soltou uma risada nervosa. Isso é ridículo. Eu sou Olivia Harrington. E agora também é uma criminosa, respondeu Isabella friamente. O oficial deu um passo à frente e algemou Olivia. William, ela gritou, desesperada. Diga alguma coisa. Ele simplesmente olhou para ela com indiferença. Seu único erro foi pensar que nunca seria pega. Enquanto era arrastada para fora, Olivia lançou um último olhar para Isabella, os olhos queimando de ódio. Isso não acabou. Para você acabou. E assim, diante da elite que um dia a admirara, Olivia foi levada embora. Isabella soltou um longo suspiro. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu verdadeiramente livre. No dia seguinte,
A prisão de Olivia dominou as notícias. Seu império financeiro desmoronou em questão de horas, à medida que investidores e aliados a abandonavam. Mais tarde naquela noite, Isabella e William estavam no penthouse dele, olhando para a cidade através da janela. Ela segurava uma taça de vinho, mas não bebia. Ela estava imersa em pensamentos. Você conseguiu, disse William. Nós conseguimos. Ele sorriu. E agora? Isabella suspirou. Eu começo de novo. William sentiu um aperto desconhecido no peito ao ouvir aquilo. Eu quero ajudar você. Ela olhou para ele, cética. Como? Ele aproximou-se dela, pegou um envelope e entregou-lhe. Esta é uma proposta para um novo negócio. Uma empresa em seu nome. Ela piscou, surpresa. O quê? Eu quero começar algo para você. Um negócio seu. Com seu nome, sua independência. Ela pousou a taça de vinho e cruzou os braços. William, eu não preciso de sua caridade. Ele riu, sacudindo a cabeça. Isso não é caridade. É uma parceria. Você tem talento. Você tem visão. Eu quero que você tenha algo que seja seu. Ela hesitou. Eu não sei. Ele pegou as mãos dela nas dele. Isabella, você passou anos lutando. É hora de começar a construir algo real. Ela permaneceu em silêncio por um longo tempo. Então ela suspirou. Tudo bem. Mas com uma condição. Qual condição? Ela aproximou-se, os olhos fixos nos dele. Eu faço isso do meu jeito. William sorriu. Você sempre faz. O ar entre eles mudou. Algo quente, intenso, perava ali. Ela desviou o olhar, mas ele segurou o rosto dela gentilmente. Isabella. Ela não resistiu quando ele a puxou para um beijo. Desta vez, não havia barreiras entre eles. A tensão, os sentimentos não ditos, tudo explodiu naquele momento. William segurou-a forte, com medo de que ela pudesse escapar. Após o beijo, Isabella afastou-se, encontrou seu olhar e disse suavemente, boa noite, William. Então virou-se e foi embora. William ficou imóvel, mas ele sabia que ela também sentia algo. Dias depois, a Devereux Consulting nasceu, uma empresa de consultoria e análise de investimentos estratégicos. Isabella dedicou-se a ela, montando sua equipe, reconectando-se com contatos antigos. Lentamente, ela começou a reconquistar seu lugar no mundo dos negócios. William permaneceu ao lado dela o tempo todo, nunca impondo, mas sempre presente. Até que uma noite ele percebeu que precisava dizer a ela como se sentia. Eu te amo, disse-lhe sem hesitação. Ela piscou, pega de surpresa. William, eu sei que é cedo, mas eu não finjo mais. Ela desviou o olhar, o coração acelerado. Eu não posso. O que você quer dizer? Ela respirou fundo. Eu não estou pronta para um relacionamento. Eu acabei de recuperar minha vida e preciso me concentrar nisso. William assentiu, embora doísse mais do que ele gostaria de admitir. Tudo bem. Ela deu um leve sorriso. Você sempre entende. Mas eu não sou um homem que desiste facilmente. Nas semanas seguintes, William certificou-se de que ela sabia que não desistira. Todas as manhãs, ele deixava uma xícara de café fresca sobre sua mesa. Para te dar energia, dizia ele com um sorriso. Depois vieram os jantares. Isso é um encontro? Ela perguntou uma noite. Apenas um jantar entre parceiros de negócios, ele respondeu casualmente. E então as pequenas surpresas. Uma noite, após um longo dia, Isabella voltou ao seu escritório e encontrou um buquê de lírios brancos sobre sua mesa com uma nota. Eu sei que você gosta mais de café do que de flores, mas espero que goste destas assim mesmo. Ela riu, sentindo algo mexer dentro dela. Mas William não estava apenas tentando conquistá-la. Ele estava apoiando-a. Quando um investidor tentou enganá-la, William foi o primeiro a avisá-la. Quando a mídia tentou distorcer sua história, ele usou sua influência para garantir que a verdade fosse contada. E quando Isabella teve um dia difícil, ele apareceu com uma garrafa de vinho e um olhar preocupado. Quer conversar sobre isso? Ela hesitou, mas pela primeira vez permitiu-se abrir-se. Meses se passaram, e a Devereux Consulting crescia mais forte a cada dia. Isabella finalmente sentia que tinha controle sobre sua vida. Mas havia algo que ela não podia negar. William estava sempre lá. Ela tentou ignorar os sentimentos que surgiam toda vez que ele sorria para ela. Uma noite, Isabella compareceu a um evento de negócios que reunia os maiores nomes do mercado. Ela movia-se graciosamente pelo salão,
cumprimentando investidores e Cierre com a confiança de alguém que enfrentará o pior e sobrevivera. Seu vestido azul marinho era sofisticado, mas discreto, ainda assim chamando a atenção. Ela focava em fazer conexões significativas. Mas não demorou muito para ela sentir alguém observando-a. Liam Bisset, um renomado investidor francês, aproximou-se com um sorriso charmoso. Ele era um homem carismático, de cabelos escuros e olhos intensos. SRA. Devereux, finalmente tenho o prazer de conhecê-la pessoalmente. Isabela retribuiu um sorriso polido. Senhor Bisset, o prazer é meu. Ele estendeu a mão, mas em vez de um aperto de mão formal, inclinou-se ligeiramente e beijou o dorso da mão dela. Um gesto tradicional, mas cativante. Eu diria que o prazer é todo meu, disse ele, o olhar fixo no dela. Isabela estava acostumada a essas investidas, mas manteve a compostura. Suponho que você esteja aqui por negócios, disse ela. Negócios podem esperar um momento, não acha? Ele inclinou a cabeça e estendeu a mão para ela. Posso ter esta dança? Ela hesitou brevemente, mas decidiu aceitar. Dançar não significava nada. Liam guiou-a para a pista de dança, segurando sua cintura firme, mas respeitosamente. Eles moviam-se em sincronia, e Isabela percebeu que ele era um dançarino habilidoso. Você dança bem, senhora. Devraux. Eu aprendi que uma presença forte é essencial nos negócios, respondeu ela. E fora dos negócios? Ele sorriu, inclinando-se ligeiramente mais perto. Não há momentos em que você apenas se permite aproveitar a vida? Isabela soltou uma risada baixa. Você é sempre tão insistente. Apenas quando encontro algo que genuinamente me interessa. A música terminou, mas Liam não soltou a mão dela imediatamente. Ele conduziu-a de volta ao bar, pegando 2 taças de champanhe e entregando uma a Isabela. Então me diga, uma mulher poderosa como você alguma vez faz tempo para se divertir? Antes que Isabela pudesse responder, ela sentiu um olhar penetrante sobre si. Ela virou-se e viu William Lancaster do outro lado do salão. Seu rosto estava sério. Os olhos escureceram com algo que ela reconheceu instantaneamente. Ciúmes. William atravessou o salão com passos determinados, ignorando os cumprimentos que recebia pelo caminho. Quando chegou a Isabela e Liam, parou ao lado dela, sua irritação mal contida. Isabela, posso falar com você por um momento? Sua voz era firme, mas carregada de tensão. Liam levantou uma sobrancelha e ofereceu um sorriso polido. Sir. Lancaster. Corretto? Ouvi falar muito sobre você. E eu ouvi falar sobre você, William respondeu friamente. A atmosfera ao redor deles pareceu esfriar alguns graus. William, estamos no meio de uma conversa, disse Isabela, tentando manter a compostura. Sim, eu notei, disse William, lançando um olhar para Liam. E embora eu adorasse continuar assistindo a isso, tenho assuntos mais importantes para discutir com Isabela. Liam manteve um comportamento polido, mas Isabela sentiu que ele havia percebido a tensão. Parece que seu amigo não gosta de dividir a atenção, Liam murmurou para ela, divertido. Antes que Isabela pudesse responder, William deu um passo à frente, deixando claro que não apreciava o comentário. Você já teve sua dança, Bisset. Agora, se não se importa. Isabella Buffou, agarrando o braço de William firmement. Com licença, senhor Bisset. Volto em um momento. Ela puxou William para um corredor mais afastado, os passos firmes. Quando chegaram a um corredor longe da pista de dança, ela virou-se para ele, furiosa. O que foi aquilo, William? Ele passou a mão pelo cabelo, tentando acalmar a raiva. Eu não suportei ver aquele homem paquerando você. E isso te dá o direito de agir como um completo idiota? Você realmente não notou a forma como ele estava olhando para você? Ele não estava interessado em negócios, Isabela. E se estivesse, isso é problema meu, não seu. William ficou em silêncio por um momento, os olhos brilhando de frustração. Você tem razão, ele finalmente admitiu. Mas eu odeio a ideia de te ver com outro homem. Isabela respirou fundo, tentando controlar a raiva. Eu não sou sua, William. Você não tem direito de ter ciúmes. Ela virou-se para ir embora, mas William seguiu-a até o estacionamento. Isabella, espère. Ela virou-se abruptamente. O que mais você quer? Eu quero que você me ouça. Eu já ouvi o suficiente. Você precisa entender que não pode me controlar. A tensão entre eles era explosiva. William encarou-a ferozmente. Isabela sentiu seu corpo formigar de adrenalina. Então, de repente,
Ele puxou-a para si e beijou-a. Foi um beijo desesperado, cheio de raiva e desejo reprimido. Isabela ficou paralisada por um segundo, mas então, incapaz de resistir, retribuiu o beijo. Mas então a realidade a atingiu e ela o empurrou para longe. Você não pode fazer isso. William estava ofegante. Os olhos escureceram de desejo. Eu sei que você sentiu isso. Isso não justifica nada. Ela virou-se e entrou no carro. Antes que ele pudesse dizer mais uma palavra, ela acelerou para fora do estacionamento, deixando William para trás. No dia seguinte, Isabela estava em seu escritório, mas sua mente ainda estava no que havia acontecido. Ela tentou concentrar-se em seus relatórios, mas a memória do beijo assombrava-a. Então a porta abriu-se e William entrou. Você não pode simplesmente aparecer sem avisar, disse ela sem levantar os olhos. Vim para me desculpar. Ela finalmente olhou para ele. Pelos ciúmes ou pelo beijo que roubou? Ele suspirou. Por ambos. Bom. Agora, se não se importa, eu tenho trabalho para fazer. William optou por não insistir e foi embora. Ela voltou para seus documentos. Vamos brincar um pouco com aqueles que só leem os comentários. Digite Coca-Cola nos comentários. Apenas aqueles que chegaram até aqui entenderão. Agora vamos continuar com a história. Naquela noite, Isabela saiu do escritório tarde. Ao aproximar-se de seu carro, ela notou que algo estava errado. A janela havia sido riscada, uma palavra grosseiramente gravada no vidro. Cuidado. Seu sangue gelou. Alguém estava tentando assustá-la. Seu primeiro instinto foi ligar para William, mas ela hesitou. Ela não queria dar a ele outro motivo para agir como seu protetor. Mas antes que pudesse decidir, uma mensagem apareceu em seu celular. Sozinha. Você não chegará a lugar nenhum. Saiba quando desistir. Desta vez ela não hesitou. Ela pegou o telefone e discou para William. Ele atendeu na segunda ligação. O que aconteceu? Alguém riscou meu carro e acabei de receber uma ameaça. O silêncio dele durou apenas um segundo antes que sua voz saísse firme. Estou a caminho. 15 minutos depois, William parou ao lado de seu carro. Ele estudou os arranhões na janela. A expressão dura. Você está bem? Sim, disse ela, cruzando os braços. Você sabe que não pode ignorar isso, não é? Eu sei. William tirou o celular e ligou para um de seus contatos de segurança particular. Preciso das imagens das câmeras desta área. Descubra quem fez isso agora. Isabela observou enquanto ele assumia o controle da situação, lidando com o problema com a facilidade de alguém que já havia lidado com ameaças antes. Por mais que não quisesse depender de ninguém naquele momento, ela sentiu um alívio estranho em saber que ele estava lá. Quando William desligou, virou-se para ela. Até descobrirmos quem está por trás disso, quero que você tenha segurança extra. William. Nanka. Os dias seguintes foram preenchidos de tensão. William conseguiu descobrir que os ataques à empresa de Isabela estavam sendo orquestrados por um dos antigos associados de Olivia, que estava tentando bloquear sua ascensão. Quando Isabela descobriu, não hesitou. Ela marcou uma reunião com o homem e, ao lado de William, deixou claro que não seria intimidada. Você achou que ia me assustar? Ela disse, mantendo a voz calma. Deixe-me claro. Eu já perdi tudo antes, mas agora não há nada que me faça recuar. O homem engoliu seco. Ele sabia que havia perdido. Após aquele confronto, os ataques cessaram. Isabela provou que não era uma oponente fácil, mas sua vitória teve um efeito colateral inesperado. Ela percebeu que durante todo esse tempo, William esteve ao lado dela, não para protegê-la de algo que ela não pudesse lidar, mas para apoiá-la. E isso fez com que ela questionasse por que ainda tentava manter distância. Uma noite, Isabela estava em seu escritório, perdida em pensamentos, quando William entrou. Faz 3 meses desde que você abriu a empresa, disse ele, jogando uma pequena caixa sobre a mesa. Ela pegou-a e abriu. Dentro havia um chaveiro de prata com a letra I gravada. Para comemorar, disse ele. Ela sorriu, sentindo um calor espalhar-se pelo peito. Obrigada. Ele observou-a por um momento antes de falar. Você vai parar de fugir de mim algum dia? Ela prendeu a respiração. Você vai? Não estou pedindo nada. Apenas quero saber se há uma chance. Seu coração batia forte no peito. Ela sabia a resposta, mas ainda não podia dizê-la. Ele percebeu. Tudo bem, disse ele, dando um passo para trás. Como eu disse, eu sou paciente. Quando ele saiu da sala,
Isabela soltou a respiração que não percebia que estava retendo. Ela sabia que estava perto de ceder. Mas quando finalmente tomasse essa decisão, seria para sempre. E isso assustava mais do que qualquer ameaça que já enfrentará. O dia seguinte começou como qualquer outro. Isabela chegou cedo ao escritório, imersa em relatórios e reuniões. Desde que os ataques à sua empresa cessaram, ela finalmente conseguia concentrar-se no crescimento do negócio. Mas durante toda a manhã, algo começou a incomodá-la. William não apareceu. Isso era incomum. William sempre encontrava uma forma de passar por lá, mesmo que por apenas alguns minutos, com alguma desculpa de trabalho ou simplesmente para provocá-la. Mas naquela manhã ele não ligou, não enviou mensagens, não apareceu. No início, Isabela tentou ignorar, mas conforme as horas passavam, a inquietação crescia dentro dela. Às 8 horas da noite, Isabela não aguentou mais. Ela pegou o casaco e saiu do escritório, dirigindo até o penthouse de William. Quando chegou, tocou a campainha várias vezes. Nenhuma resposta. Seu coração acelerou. Ela tirou a chave reserva que William lhe dera para emergências e destravou a porta. As luzes do apartamento estavam fracas. O lugar estava silencioso, exceto pelo baixo zumbido da televisão. Foi então que ela ouviu. William estava deitado no sofá, coberto com um cobertor fino, o rosto pálido e a respiração ofegante. William. Isabela correu até ele, colocando a mão em sua testa. Ele estava queimando em febre. Ele abriu os olhos lentamente, surpreso ao vê-la ali. Isabella. Meu Deus! Você está com febre. Ela segurou o rosto dele, preocupada. É só gripe, ele murmurou, a voz rouca. Eu vou te levar para o hospital, disse Isabela, já pegando o celular. Mas William segurou seu pulso, impedindo-a. Não. Eu só preciso descansar. William, você está queimando. Ele tentou sorrir. Se eu for para o hospital, vão tirar meu sangue. Eu odeio agulhas. Isabella suspirou, frustrada. Você é impossível. William fechou os olhos, exausto. Isabela levantou-se e foi para a cozinha, preparando chá quente e pegando uma compressa úmida. Ela voltou para a sala de estar, ajoelhando-se ao lado do sofá e colocando a compressa em sua testa. Isso vai ajudar a baixar a febre. Ele abriu os olhos, olhando para ela suavemente. Você não precisava vir. Sim, eu precisava. O silêncio entre eles era carregado de significado. Isabela não queria admitir, mas vê-lo daquela forma apertou seu peito. Ela passou a noite inteira cuidando dele. Ela fez chá, trocou a compressa fria na testa e ficou ao lado dele. Em algum momento durante a noite, o cansaço a dominou. Ela adormeceu ali, sentada no chão com a cabeça repousando perto do peito dele. Na manhã seguinte, Isabela acordou com o toque suave dos dedos de William em seu cabelo. Você ficou aqui a noite toda? Ele perguntou, a voz mais forte. Ela piscou algumas vezes antes de levantar a cabeça. Você estava mal. Alguém precisava cuidar de você. Ele sorriu, passando a mão pelo rosto. Eu me sinto muito melhor. Acho que tive a melhor enfermeira do mundo. Ela riu baixinho e levantou-se. Eu vou preparar o café da manhã. Isabela foi para a cozinha e preparou tudo com cuidado. Pão fresco, frutas bem cortadas, suco de laranja e café forte. Quando voltou com a bandeja, encontrou William sentado no sofá, observando-a com uma expressão diferente. O que é? Ela perguntou. Ele respirou fundo antes de falar. Eu te amo, Isabela. Ela ficou paralisada por um segundo. William, eu sei que você sente o mesmo. Eu vi ontem à noite. E a forma como você estava preocupada comigo. Ela mordeu o lábio, o coração batendo forte. Desta vez não havia motivo para negar. Eu também te amo, William. Os olhos dele iluminaram-se de felicidade. Finalmente, murmurou ele, puxando-a para um abraço apertado. Ela riu contra o peito dele, sentindo-se ridiculamente feliz. Você é tão persistente. E valeu a pena. Eles se afastaram e Isabela serviu o café da manhã. William observava cada movimento dela, como se memorizando tudo. Eu quero que você tire o dia de folga, disse ele de repente. Ela levantou uma sobrancelha. O quê? Eu quero te levar a algum lugar especial. Ela hesitou, mas após a noite anterior, não queria ficar longe dele. Tudo bem. Para onde estamos indo? É uma surpresa. William levou-a para uma cabana isolada em uma praia particular. Assim que desceram do carro,
Isabela ficou sem palavras. William, isso é lindo. Ele sorriu. Eu sabia que você ia adorar. Eles passaram a tarde caminhando pela beira da praia, sentindo a brisa marítima e conversando sobre tudo. Então William sentou-se em uma rocha e olhou para ela pensativo. O que é? Ela perguntou, sentando-se ao lado dele. Ele respirou fundo antes de falar. Antes de te conhecer, eu era arrogante, ambicioso. Eu só me importava com poder e comigo mesmo. Isabela ficou quieta, ouvindo atentamente. Mas então você apareceu e começou a me desafiar. No início eu achei irritante. Mas então eu fiquei intrigado. Ele olhou para ela. Você foi a primeira pessoa que não teve medo de me enfrentar. E isso me fez perceber que eu estava cercado por pessoas que apenas diziam sim para tudo o que eu queria. Você me fez ver o mundo de forma diferente. O coração dela apertou. Eu nunca quis te mudar, William. Mas você mudou. Você me fez um homem melhor. Mais humano. Mais humilde. Isabella sorriu suavement. E eu me apaixonei por esta versão de você. Ele pegou a mão dela. Os olhos fixos nos dela. Eu preciso te perguntar algo. Ela franziu a testa ligeiramente, confusa. O quê? William levantou-se e tirou algo do bolso. Os olhos de Isabela regalaram-se quando viu uma pequena caixa. Ele abriu-a, revelando um anel de diamante cintilante. Isabela de Vereux, eu quero fazer isso da maneira certa. Eu quero te amar como você merece. Com respeito, com paciência e com todo o meu coração. Lágrimas encheram seus olhos. Você quer se casar comigo? Ela não precisou pensar duas vezes. Sim. William sorriu e colocou o anel em seu dedo antes de puxá-la para um beijo apaixonado. Naquele momento, Isabela soube que não havia mais barreiras entre eles e que aquele era apenas o começo de algo ainda maior. O sol estava se pondo sobre a praia enquanto Isabela e William voltavam para a cabana. O ar ainda estava quente, e o cheiro do oceano misturava-se à brisa suave que fazia seu cabelo dançar. William segurava a mão de Isabela firmemente, como se temesse que ela pudesse desaparecer, mas não havia mais dúvidas. Eles pertenciam um ao outro. Ainda não consigo acreditar que... Estamos noivos, disse Isabela, olhando para o anel brilhante em seu dedo. William sorriu, puxando-a para perto. Eu sabia que isso aconteceria. Você só demorou para aceitar. Ela revirou os olhos, rindo. Você nunca desiste, não é? Nunca. Não quando se trata de você. Seu coração aqueceu com as palavras dele. Ela nunca imaginara encontrar um amor tão profundo, tão real. Mais tarde naquela noite, William preparou um jantar especial para eles na varanda da cabana. Velas iluminavam a mesa, e o som das ondas quebrando na praia criava a atmosfera perfeita. Você está cozinhando? Isabela brincou, olhando para o prato perfeitamente arrumado. Eu queria impressionar minha noiva, respondeu William, servindo vinho para ambos. Ela pegou sua taça e ergueu um brinde. Por nós. Pelo nosso futuro. William encostou sua taça na dela. Pelo amor da minha vida. Eles brindaram e aproveitaram o jantar, compartilhando risadas e olhares amorosos. Quando terminaram, William pegou a mão de Isabela e puxou-a para uma dança sob as estrelas. Você se lembra da primeira vez que dançamos? Ele perguntou, guiando-a lentamente naquele evento de negócios. Eu me lembro que você estava insanamente com ciúmes. Ele riu. Eu estava. Mas agora eu sei que nunca precisei ser. Você sempre foi destinada a ser minha. Isabela sorriu e repousou a cabeça no peito dele. Ali, dançando sob o céu estrelado, ela percebeu que nunca mais precisaria fugir de seus sentimentos. Meses depois, o grande dia finalmente chegou. Isabela nunca imaginara que sonharia com o casamento, mas ali estava ela, vestida de branco, prestes a dizer sim ao homem que mudará sua vida. A cerimônia ocorreu em um belo jardim à beira-mar. Flores brancas decoravam o altar, e cadeiras elegantes estavam arrumadas para os convidados. O som do oceano ao fundo criava uma atmosfera mágica. William estava no altar em um terno preto elegante. Quando Isabela apareceu no corredor, o coração dele parou por um segundo. Ela estava deslumbrante. Seu cabelo caía em ondas suaves, e o vestido delicado realçava sua beleza de forma etérea. Mas o que mais o cativou foi o brilho em seus olhos. Isabela caminhou em direção a ele com um sorriso emocionado. Quando chegou ao altar, William segurou suas mãos e sussurrou, "Você está linda." Ela sorriu, sentindo lágrimas bem nos olhos. O oficiante iniciou a cerimônia, falando sobre amor, parceria e o significado de construir uma vida juntos.
Quando chegou a hora dos votos, William respirou fundo antes de começar. Isabela, desde o momento em que te vi pela primeira vez, você me desafiou. Você nunca se curvou a mim, nunca aceitou minhas decisões cegamente, e foi isso que me fez apaixonar por você. Os olhos de Isabela encheram-se de lágrimas. Você me ensinou a ser um homem melhor. Você me fez ver que poder e dinheiro não significam nada se eu não tiver alguém ao meu lado para compartilhar a vida. Eu prometo te amar, respeitar e te fazer feliz todos os dias da minha vida. Isabela mal conseguia conter a emoção enquanto iniciava seus votos. William, eu passei minha vida lutando sozinha, pensando que nunca poderia confiar em ninguém. Mas você foi persistente. Você nunca desistiu de mim. E hoje, eu sei que nunca quero viver sem você. Eles trocaram alianças, e quando o oficiante os declarou marido e mulher, William puxou Isabela para um beijo apaixonado enquanto os convidados aplaudiam. Estava oficial. Eles eram marido e mulher. A lua de mel foi perfeita. Eles viajaram para destinos lindos, aproveitando cada segundo juntos. E quando voltaram, sua vida de casados começou ainda melhor do que imaginavam. William insistia em mimá-la, trazendo café para a cama todas as manhãs, enquanto Isabela retribuía o favor preparando jantares românticos. Seu amor só crescia mais forte. Mas algo começou a mudar em Isabela. Ela sentia-se estranha, constantemente cansada e enjoada. Uma manhã, enquanto estava no banheiro, seu coração acelerou quando olhou para o teste de gravidez em suas mãos. 2 linhas. Ela estava grávida. Ei! Emoção a dominou e lágrimas escorreram por seu rosto. Ela e William teriam um bebê. Mas quando foi ao médico para a confirmação, a surpresa foi ainda maior. Ela estava esperando gêmeos. Quando chegou em casa, William encontrou-a sentada no sofá, segurando o ultrassom. Isabela, o que houve? Ela olhou para ele, os olhos brilhando. William, estou grávida. Ele ficou paralisado por um segundo. O quê? Ela sorriu, pegando as mãos dele e colocando o ultrassom na palma da mão dele. Estamos esperando gêmeos. Os olhos de William arregalaram-se antes que um sorriso enorme se espalhasse por seu rosto. Meu Deus! Ele riu, puxando-a para um abraço forte. Vamos ter 2 bebês. Sim. Ele segurou o rosto dela nas mãos e beijou-a profundamente. Você acabou de me dar a melhor notícia da minha vida. Ela riu entre lágrimas. Eu te amo tanto, William. E eu te amo mais. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. William tornou-se ainda mais protetor, mimando Isabela constantemente. Ele conversava com os bebês antes de dormir, dava massagens nos pés dela e insistia que ela não se excedesse. Finalmente, na festa de revelação do sexo, cercada por amigos e familiares, eles revelaram que estavam esperando um menino e uma menina. William segurou Isabela e sussurrou: construímos um império juntos. Agora vamos construir uma família. Ela sorriu, o coração transbordando de felicidade. E será o melhor de todos. Naquele momento, Isabela soube que tinha tudo que sempre sonhara: um lar, um amor verdadeiro, e agora uma família em crescimento. E ela nunca mais estaria sozinha. O que você achou da história de Isabela e William? Deixe seus pensamentos nos comentários. Avalie esta história de 0 a 10. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E não perca mais contações cativantes clicando na tela agora.